mais clara, que é a cápsula. O parênquima hepático, ele fica um pouco mais hipoecogênico. O sangue é mais hiperecogênico do que o parênquima hepático. E as vias biliares são bem pretinhas, são bem hipoecogênicas, tá bom? Aqui, essa imagem preta, onde eu tô com a mãozinha, é a vesícula biliar, então o conteúdo de dentro dela, a densidade de líquido é hipoecogênica, a gente consegue ver a parede da vesícula bem fininha. Normalmente a gente não consegue ver a parede da vesícula, então quando a gente vê, a gente tem que pensar no processo inflamatório, agudo, crônico, tá bom? E ver que os espaços, ver que as vias biliares, elas são pretinhas, hipoecogênicas, da mesma densidade que está dentro da vesícula. Então é isso que a gente tem que procurar. Mais do que nas outras imagens, nas vias biliares, a gente tem que procurar a densidade que está dentro da vesícula, fora da vesícula, para a gente poder achar essas estruturas. Isso vai ser muito importante na aula de hoje. Esses dois exames, um deles é a fluoroscopia, que é uma imagem de raio-x. O da esquerda é uma imagem de raio-x mostrando as vias biliares, então a gente tem aqui em cima, não sei delimitar muito bem, mas ducto hepático esquerdo, direito, comum. Temos a vesícula biliar demonstrada aqui, o ducto cístico, dá no ducto colédoco, e aqui a gente vê a segunda porção do duodeno, que é onde a gente tem onde desemboca as vias biliares para o intestino. É uma radiografia. Fluoroscopia, então, é radiografia. E na imagem da direita, a gente tem uma colangiorressonância, que a gente consegue ver bem as vias biliares, a gente consegue ver até o fígado bem demarcado, então a gente consegue ver as vias biliares intra- e extrahepáticas, intrahepáticas dentro do fígado, e quando elas saem pelo ducto hepático direito e esquerdo, fazem o ducto hepático comum, a gente consegue ver a vesícula. Aqui eu acho que é o pâncreas marcadinho, a gente consegue ver a vascularização e a drenagem até chegar no ducto colédoco, e a gente não consegue ver bem o intestino. Acho que o intestino é essa parte aqui maiorzinha, o ducto colédoco, a papila de Vater desembocando na segunda porção do intestino, é isso mesmo. Então, a da esquerda é uma colangiorressonância e a da direita uma colangiorressonância e a da esquerda a gente tem uma radiografia. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Tudo bem para vocês? Na colangiorressonância usa contraste? Sim, a gente usa contraste. Aí eu posso falar que é hipercaptante as vias biliares? Isso, quando a gente usa contraste, na ressonância a gente vai falar que é hipercaptante, que o sinal ele está captando mais sinal, e na tomografia a gente vai falar de densidades, então ele está mais hiperdenso e mais hipodenso. Obrigada. Aqui a gente volta um pouquinho nas fases de contraste. Vocês lembram que a gente tem aquela fase arterial, fase portal e a fase tardia, que é a escritora? Vocês conseguem dizer qual que é essa fase aqui? Essa imagem vocês já conhecem, mas não sei se vocês estão muito familiarizados. Arterial? Isso, a fase arterial, essa aqui. A gente consegue ver a aorta, então, bem demarcada. A aorta está bem branquinha aqui, bem hiperdensa. O baço está heterogêneo e o fígado nem começou a ser corado ainda. E na direita, a gente tem os rins começando a serem corados, começando a receber o contraste, a aorta ainda bastante hipercaptante, bastante hiperdensa, bastante branquinha, e os rins ainda heterogêneos. E aí, mais tardiamente, a gente tem a fase portal, que é quando o sangue começa a sair dos vasos que estão mais proximais e começam a se difundir para o restante do corpo. Então, a gente tem os rins mais bem observáveis, e na fase portal a gente tem claramente o fígado com uma captação maior de contraste. Então, a gente consegue delimitar os espaços porta, a gente consegue ver bem os vasos em contraste com o parênquima renal, com o parênquima hepático. E a aorta ela fica um pouquinho mais hipodensa.
E a última fase, que é a fase tardia ou fase excretora, a gente tem a excreção do contraste pelas vias urinárias. Então, a gente consegue ver muito bem as vias urinárias. A gente consegue ver o sistema pielocalicial com contraste no seu interior, a gente consegue delimitar bem os espaços, a gente consegue ver a bexiga com contraste no seu interior, conseguimos ver os ureteres. Então, alterações de vias urinárias a gente vai ver na última fase, que é a fase tardia ou excretora. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre as fases do contraste, ou vocês estão bem com isso? Acho que tá tudo bem. Então tá, vamos seguir. Essas estruturas acho que vocês já conhecem também das outras imagens, mas conseguem diferenciar? Quem é fígado, quem é pâncreas, quem é vesícula? 1 fígado, 2 vesícula e 3 pâncreas. Isso aí. E aqui no meio a gente tem as vias biliares, que agora vocês não estão sabendo diferenciar muito bem, não estão sabendo muito bem onde elas ficam, mas no final dessa aula tenho certeza que vocês vão esclarecer um pouquinho mais. Aqui a gente tem uma ressonância em T2 das vias biliares, um corte axial do abdômen, mas a gente consegue delimitar muito pouco as vias biliares. Você vê que o fígado ele fica borrado, o pâncreas a gente consegue ver por associação com outras partes do corpo, mas ele fica um pouco borrado. Então, não é o melhor exame para a gente poder ver vias biliares. Definitivamente, vias biliares, o melhor exame para a gente ver é ultrassom, e pode ser feito também com a tomografia, mas ressonância é um exame que é muito complicado. A não ser a colangio-ressonância, que a gente consegue ver bem as vias biliares com uso de contraste e tudo, mas não é o melhor exame. Então, aqui a gente tem o fígado, que está borrado, a gente não consegue ver ele inteiro. No 2, a gente está vendo a vesícula biliar. Então, lembra que o líquido em T2, na ressonância em T2, eles ficam branquinhos. Então, tenta procurar a vesícula da mesma densidade que o líquor, tá bom? Então, a parte que tem líquido na frente do fígado é a vesícula biliar. E o 3 é o pâncreas, tá bom? E agora a gente vai começar a identificar propriamente as vias biliares extrahepáticas. Então, alguém consegue... Já está marcado, né? Mas vocês, assim, conseguem dizer por que a gente consegue... Como que a gente vai achar o colédoco no meio dessas gorduras aqui? É aquele negócio que eu tinha falado de a gente tentar procurar a mesma densidade que está dentro da vesícula, porque o que está dentro da vesícula provavelmente vai estar dentro do colédoco também. Então, na tomografia, os líquidos, eles ficam um pouco mais escuros, eles ficam hipodensos. Aqui onde eu estou com a mãozinha é a vesícula. No interior da vesícula, a gente está vendo o conteúdo biliar, a bile, que é mais hipodensa, uma densidade de líquido. E aí, quando a gente parte para procurar o ducto colédoco, a gente tem que procurar o finalzinho do pâncreas e alguma parte do intestino que fica perto da veia cava inferior. Então, a densidade de líquido que a gente tem aqui nessa meiuca de gordura é o ducto colédoco. Então, a gente tem uma densidadezinha de líquido muito pequenininha aqui, no formato tubular, vocês conseguem enxergar, que tem a densidade parecida com o que está dentro da vesícula. Esse tubinho que fica ali no meio da gordura é o ducto colédoco, tá? Na ressonância, a gente também consegue ver. A gente tem que seguir o mesmo sistema. O que está dentro da vesícula, a gente tem que procurar ali naquele meio de um monte de gordura que está perto do pâncreas, do intestino e da veia cava inferior. Então, pensem nesse triângulo, veia cava inferior, cabeça do pâncreas e intestino. Ali no meio vai estar o ducto colédoco, tá bom? E aí ali no meio você tem que procurar a mesma densidade que está dentro da vesícula. Aqui nesse caso com a ressonância em T2, então em T2 líquido fica branco. Dentro da vesícula a gente tem um conteúdo branco de bile e a gente tem um conteúdo branco também dentro do colédoco, aqui perto desse triângulo que eu tinha falado. Outra coisa que a gente consegue ver aqui é que dentro da vesícula tem cálculo também. Então, os cálculos eles vão ficar
hipointensos na ressonância. Então, a gente consegue ver o cálculo, mas ele não está obstruindo esse colédoco, porque senão a gente não veria dessa forma. Mais para frente tem outro slide em que a gente vê um cálculo dentro do colédoco. E aí vocês vão ver como é que é. Então, aqui a gente pode dizer que a gente tem uma vesícula com um cálculo dentro, mas dentro o colédoco, pelo menos nesse corte da ressonância, ele tá pérvido, não tem nada dentro dele causando obstrução. Tá bom? Eu não entendi por que a aorta tá preta. Ela não devia estar branca também? Não sei Não, se tem aorta ali. a gente não vai conseguir ver a vascularização, tá? Na ressonância, a gente vai ter que fazer um contraste, tá bom? Talvez esse contraste das vias biliares, ele entre não pelos vasos, por isso que a gente não está vendo bem os vasos. A gente não consegue ver a vascularização, então deve ter alguma outra via de administração que a gente consiga ver as vias biliares e não os vasos, tá? Então, esse Ok. contraste não está dentro dos vasos, ele está dentro das vias biliares, é por isso que a gente consegue ver. Tá? Daiana, Oi. na primeira imagem, do lado do colédoco, tem Aham. uma cavidade com o nível hidroaéreo. É o intestino? Essa aqui É. é o intestino. Eu não sei te dizer se isso é nível hidroaéreo ou se isso é um corte que pega uma parte da parede do intestino ou se é realmente um nível, mas é o intestino, Tá. tá? O pretinho é densidade de ar. Então, se você vê uma densidade de ar ali perto do pâncreas, perto das veias, com certeza não é um pneumoperitônio, é uma alça intestinal. Tá bom? Tá bom, obrigada. Alguém for com alguma dúvida aqui, a gente vai ver mais imagens dessa ao longo da aula, tá? E agora a gente voltou para a tomografia e como que vocês definem esse parênquima hepático para mim? Qual que está normal, qual que está alterado? Vocês conseguem relacionar com alguma alteração clínica que cause essa alteração do parênquima? Alguém quer falar alguma coisa? O segundo tá alterado e parece que é uma cirrose, né? Tá com fibrótico. Isso aí, na esquerda, no número 1, a gente tem um fígado normal, com a vascularização normal, a gente consegue ver tudo direitinho, o contorno tá ótimo, tá lisinho, tá dentro da cápsula. E no 2 a gente está vendo um contorno totalmente irregular, que parecem umas nodulações, e a patologia que causa essas nodulações normalmente é a cirrose, tá? Cirrose por diversas causas, mas a fisiopatologia é diferente, mas o aspecto patológico é o mesmo. Então, a gente vai ver nodulações em volta do fígado e que possivelmente uma cirrose, tá bom? O fígado também está bem reduzido de tamanho, perdeu a sua conformação normal, morfologia normal. Aqui a gente tem outra alteração do parênquima hepático. Vocês conseguem ver qual é? É parecida. É uma cirrose também, só que não pode ser que num estágio menos avançado que na imagem anterior, por isso que a gente ainda não vê aquela destruição da morfologia completa. A gente consegue ver que ao redor do fígado a gente tem umas ondulações ainda, a gente tem um aspecto nodular em volta do fígado, mas que ainda não é tão severo quanto o anterior. A gente ainda tem um fígado com formato de fígado, mas a gente percebe que a gente tem um aumento da densidade desse fígado, o que não é normal. A gente deveria ver a vascularização ali causando uma hipodensidade, mas a gente não tem. A gente tem só uma massa que está mais hiperdensa. E pelo aspecto nodular, possivelmente por cirrose também. E aqui, o que, que a gente está vendo aqui? Vocês conseguem ver qual que é o normal, qual que é o alterado e o que está alterado, qual é a alteração? A primeira tá alterada, é a ascite? Isso. E por que, que você acha que é uma ascite? Porque tem líquido, né? Na cavidade peritoneal e Isso. o fígado tá sendo empurrado, né? Isso aí, é uma Todas densidade de líquido. Oi? as vísceras estão sendo comprimidas, né? Por pressão.
Também. Mas a gente tem que lembrar que o fígado cirrótico, ele fica pequenininho mesmo. Então, uma cirrose avançada, que o fígado ficou muito pequenininho, ficou muito menor do que o tamanho dele normal, e a gente tem uma ascite muito volumosa, que está causando algum grau de compressão, sim. E essa setinha, ela está marcando as varizes esofágicas, as varizes esofagianas. Vocês conseguem ver umas bolinhas assim? Esses são os cortes transversais dos vasos ao redor do esôfago, que acontece nos pacientes cirróticos de longa data, que já tem mais comorbidade do que um cirrótico em fase inicial. Então a gente vê. Na 1, desculpa, eu também posso falar que o fígado tá mais denso? Sim, ele fica mais hiperdenso mesmo na cirrose, porque a gente perde aquela vascularização hepática, a gente aumenta muito a pressão dentro do fígado e a gente perde aquela vascularização que ele teria normalmente. Então, a gente não tem um contraste muito bem delimitado entre o parênquima e os vasos. Então, ele realmente fica mais hiperdenso, porque são vários nódulos fibróticos dentro do fígado. Então, ele está mais hiperdenso, sim. E em volta dele a densidade de líquido, a ascite. Tá bom? E a 2 está normal, é uma tomografia normal. E aqui, o que a gente está vendo? A gente já tem até as setinhas apontando. Vocês fazem ideia do que essas imagens nodulares? Metástase? Sim, uma característica de metástase é que sejam várias, de tamanhos muito parecidos e com captação periférica de contraste. Tá? Numa das aulas iniciais eu tinha falado que é muito importante a captação de contraste, os diferentes tipos de captação de contraste das massas hepáticas, porque elas fazem diagnósticos diferenciais entre as doenças. Não é importante para vocês agora nem ensino saberem disso, mas nas provas de residência eles cobram muito isso, e na vida também, porque a gente usa contraste por um motivo, que é fazer a diferenciação entre uma patologia e outra. E a captação de contraste é uma das coisas que vão fazer a gente fazer o diagnóstico diferencial entre as doenças. Então, nas metástases, por exemplo, a gente tem a captação periférica de contraste na fase arterial e o centro ele fica mais hipodenso. Geralmente, das metástases, a gente não vai ter um nódulo enorme e um nódulo pequenininho. A gente vai ter várias massas de tamanho muito parecidos, tá bom? E que, no geral, vão causar um aumento do tamanho do fígado, que é o que a gente vê. Esse fígado aqui está bem aumentado. Tá bom? E as metástases são as principais causas de tumores no fígado. Tá? Metástases do trato gastrointestinal, pode ser metástase de qualquer outro lugar, porque a drenagem portal ela drena principalmente do intestino, mas toda a circulação passa pelo fígado. Então, a gente pode ter metástases no fígado de qualquer outro lugar do corpo, mas mais frequentemente do trato gastrointestinal. E nessa imagem, o que a gente está vendo aqui? Qual que está alterada, qual que está normal? Vocês sabem dizer que alteração é essa? É o pâncreas? Não, acho que estou me confundindo. É o pâncreas mesmo. É ele mesmo. Então, no 2, a gente tem uma tomografia normal, a gente consegue ver o pâncreas direitinho, a gente consegue ver a cauda, a cabeça, o corpo. Façam as relações anatômicas com a veia cava inferior, o intestino aqui em cima, a vesícula biliar, o fígado. E aqui na esquerda a gente tem um pâncreas bem aumentado, um pâncreas muito grande. E a vesícula também não está lá essas coisas, não. A vesícula está um pouquinho distendida. A gente consegue ver que ela tem aquela captação, que tem um espessamento, uma captação de contraste mais pronunciada na parede, então sugere um processo infeccioso. O pâncreas está muito aumentado de tamanho. E uma coisa que a gente tem que observar, assim, em qualquer processo, em qualquer órgão, em qualquer processo infeccioso não, mas inflamatório que a gente suspeite, que é a gordura em volta daquele órgão que a gente está investigando.
assim como lá na pielonefrite a gente tinha um borramento da gordura peripancreática, aqui, perirenal, aqui a gente também tem um borramento da gordura peripancreática, sugerindo um processo inflamatório grande. No apêndice a gente também tem isso. Então, esse borramento da gordura periorgânica, do órgão que a gente está estudando, é muito importante para a gente definir se tem um processo inflamatório ativo ali ou não. Aqui, possivelmente, uma pancreatite aguda. Né? A gente não vê sinais de calcificação nem nada, e a gente vê um borramento intenso aqui da gordura peripancreática, que sugere uma pancreatite aguda. Tá bom? Aqui a gente já está vendo uma pancreatite crônica, por quê? Porque a gente consegue ver os cálculos dentro do pâncreas. A gente consegue ver que tem densidade, que tem uma hiperdensidade muito grande aqui, que parece com a densidade de cálcio de osso que tem na coluna e nos arcos costais. Então a gente vê que dentro do pâncreas tem cálcio, tem coisas calcificadas. Se tem calcificação dentro do pâncreas, a gente pode pensar em pancreatite crônica, tá bom? Aqui na esquerda a gente tem a imagem normal também, a mesma que estava lá no outro slide, para a gente poder comparar. Tá? Então, viu densidade de cálcio dentro do pâncreas, a gente tem que pensar em pancreatite crônica. Viu borramento de gordura peripancreática, a gente pensa em pancreatite aguda. Tá bom? Vocês estão ok com as relações anatômicas aqui do pâncreas? Conseguem identificar se vocês veem uma imagem perdida no meio da prova? Querem perguntar alguma coisa, tirar dúvida? O que é esse círculo hipodenso, na verdade preto, né? Que tá Aqui em na cima frente, disso, esse enorme. isso daqui é uma alça intestinal passando na frente do pâncreas. Tá? Ah, tá. Ok. Densidade de ar dentro do abdômen. Se não tiver fora de nenhuma alça, se estiver restrito em algum lugar, é o intestino, tá bom? A gente tem a parede do intestino aqui, então não é ar livre no peritônio, é um ar que está dentro de uma alça, então é uma alça intestinal. Beleza. Tá? Tem que tomar cuidado com os líquidos livres. A gente ainda não viu aqui, só vimos uns exemplos perdidos, a gente deve ter outras aulas disso mais para frente. Mas se o líquido estiver livre, é pneumoperitônio. Se ele estiver encostadinho aqui ou fazendo nível hidroaéreo com alguma outra coisa, pode ser pneumoperitônio. Mas se ele estiver dentro de uma parede lisinha, dentro de uma alça, e a clínica não for essa, então é alça intestinal mesmo. E essa vesícula? Essa vesícula está aumentada, né? Temos uma vesícula muito grande aqui, se a gente for comparar com a vesícula normal, que é pequenininha, a gente não consegue ver a parede, tá vendo? Ó? Então, viu a parede, processo inflamatório agudo. Não é para ver a parede da vesícula. E na esquerda a gente tem essa vesícula aumentada. Essa vesícula aumentada, ela não está sugerindo para a gente nada. É uma vesícula fisiologicamente aumentada. A Marilene falou para a gente que a vesícula ela pode estar aumentada em situações de jejum prolongado e muitas vezes até propositalmente também. Então, às vezes a gente precisa fazer uma punção ou fazer algum procedimento dentro da vesícula e a gente não, os radiologistas deixam o paciente em jejum prolongado por um tempinho maior para a vesícula poder ficar mais distendida. E essa distensão é fisiológica, é por acúmulo de líquido mesmo, de água dentro da vesícula, não faz mal nenhum. Mas o ideal é que ela esteja assim se você for fazer algum procedimento, porque aí você tem uma área maior para trabalhar, você não corre o risco de lesar as estruturas adjacentes ali. Bom, então essa aqui é uma vesícula fisiológica. Olhem para a parede. A parede da vesícula não está visível. Não parece ter um processo inflamatório aqui. Tá bom? Então, viu uma vesícula grande? Olha para a parede. Se a parede estiver fininha, não estiver muito visível, é uma vesícula fisiológica. Tá? E aí, para vocês compararem, verem o que é uma vesícula fisiológica com uma patologicamente distendida, a gente tem aqui uma tomografia também, eu não tenho a imagem anterior sem esse círculo vermelho, eu acho que ele ia dar para ver melhor. Mas aqui a gente está delimitando a parede, que está muito espessada. Então, a gente tem uma vesícula grande com a parede grande. Então, isso é sugestivo de um processo inflamatório agudo. E na direita a gente tem uma ultrassom.
essa setinha aqui, esse risquinho vermelho, ele está demarcando para a gente a espessura da parede da vesícula que está aumentada. Uma coisa importante é que na ultrassom a gente nunca vai medir a espessura da parede, da vesícula, pela parede posterior, que é a que não está grudada no fígado, porque aqui a gente sempre vai ter um reforço acústico posterior, que a vesícula ela tem coisa no seu interior. Então, quando a gente tem um líquido dentro de uma cavidade, ele faz o reforço acústico posterior. Então, a gente não vai medir por aqui, por essa parede aqui. A gente vai medir pela parede que está demarcada, que é a parede anterior que está grudadinha no fígado. Tá bom? Então, a medição da parede da vesícula vai ser pela parede que está grudada no fígado, parede anterior, tá bom? Não sei se isso vai ser perguntado, mas assim, se vocês verem essa imagem, a marcação é na parede anterior, que não tem o reforço acústico posterior. Dayana, Oi, naquela imagem anterior não tinha nenhum cálculo dentro da vesícula? nessa daqui, Isso. eu acho que tem cálculo dentro da vesícula, sim, porque a gente está vendo reforço acústico, mas a gente também está vendo umas imagens hiperecogênicas aqui na parede, perto da parede, apoiadas, né? O que a gente precisa investigar se a gente está suspeitando de cálculo? É a sombra acústica depois dessas imagens hiperecóicas. Aqui parece ter. O ideal seria a gente poder mexer o cursor para poder mexer o paciente, para ver se esses cálculos se mexem, ou mexer o cursor para a gente tentar ver melhor essas sombras acústicas. Se a gente vê a sombra acústica, com certeza isso é cálculo, tá? Aqui parece ser sim. Até porque a gente está estudando uma vesícula que está distendida. Outra coisa importante desse slide, ainda bem que você perguntou, é que a gente está vendo aqui um nível líquido-líquido, que é uma imagem mais hipoecogênica, que é a bile menos espessa, e aqui uma imagem mais hiperecogênica, que não chega a formar um cálculo, mas pode ser chamado de lama biliar, que é aquela bile mais espessa. E aí dentro da própria vesícula, ela faz um nível entre essas duas densidades de bile diferentes, uma mais espessa e uma menos espessa. E esse nível é chamado de nível líquido-líquido, que nem nível hidroaéreo, só que aqui 2 tipos de líquido diferentes. E essas mais hiperecogênicas aqui apoiadas na parede posterior realmente podem ser cálculos, porque tem uma sombrinha aqui. Não está muito bem definido, mas pode ser que seja assim. Tá bem, obrigada. Nada. Aqui a gente consegue ver melhor, tá? A gente consegue ver que tem uma sombra acústica posterior. Então, viu a sombra acústica posterior a uma imagem mais hiperecogênica? Com certeza isso aqui é um cálculo biliar, tá bom? E na tomografia a gente está vendo esses cálculos também. Por que os cálculos eles não ficam todos branquinhos? Alguém sabe responder? Eu falei isso também em algumas aulas anteriores. Vocês lembram? Por que o cálculo da vesícula não fica brancão, igual o cálculo do rim, por exemplo? Não lembro. Porque o cálculo da vesícula ele não é um cálculo de cálcio, ele é um cálculo de colesterol. E o colesterol ele não fica hiperdenso na tomografia. Por isso que a gente vê os cálculos biliares na tomografia mais hipodensos no seu interior, porque eles são de colesterol, eles não são de cálcio. Tá bom? Em volta eles podem até ter algum grau de calcificação, mas dentro eles são de colesterol. Tá? Por isso que eles não ficam branquinhos. Então, não fiquem procurando cálculos branquinhos dentro da vesícula, porque eles não vão ficar. Aqui na imagem, a gente consegue ver que só em volta eles ficam com esse aspecto, mas dentro eles são mais hipodensos, tá bom? E o colédoco? Vocês conseguem ver o colédoco? Tem cálculo dentro do colédoco? Não tem? O que vocês acham? Acho que não tem, não. Não tem, né? O colédoco tá livre. A gente está vendo essa densidade. Percebe que eu tô com a mão em cima do colédoco. Eu vou tirar para vocês acharem ele. A mão saiu de cima do colédoco. É essa densidade de líquido aqui no meio dessa gordura toda. Então, acha uma gordura em cima da veia cava inferior, que fica do lado do intestino, que fica do lado da cabeça do pâncreas.
Aí lá no meio fica o colédoco, tá bom? E a densidade, percebam que essa densidade aqui do colédoco é a mesma da vesícula biliar. Então, procurem essa densidade. Por mais que a vesícula esteja repleta de cálculo, que é o que acontece aqui, a gente sempre procura essa densidade de bile lá no meio dessa gordurinha. Então, a gente acha o colédoco, tá? E nessa imagem aqui, na verdade, ela mandou um PDF pra gente. Então, não tem a imagem normal para a gente poder comparar. A gente só tem as duas alterações. Depois, quando eu pedir o Word para ela, eu mostro para vocês a imagem normal. Mas vocês sabem o que está acontecendo aqui nessas duas imagens, na ultrassom e na tomografia? Parece que as vias biliares estão dilatadas. Isso, é uma dilatação das vias biliares. Isso mesmo. Então, a gente tem uma densidade de líquido aqui dentro do fígado. Só que essa densidade de líquido não é normal. Não é para a gente ver, né, nessa quantidade as vias biliares. A gente não pode ver elas desse tamanho assim. Elas estão dilatadas. E na ultrassom a gente consegue ver muito bem também. A gente não pode ver as vias biliares desse tamanho. A gente não consegue ver essa densidade de líquido no meio do parênquima hepático. A gente vê um cortezinho ou outro, mas a gente não vê elas desse tamanho, tá? A gente tem que ver mais o parênquima hepático mesmo, e não as vias biliares. E esse exame, vocês conseguem identificar que exame é esse e o que vocês estão vendo? Ressonância? Ressonância, tá bom? Uma no corte sagital e a outra no corte axial, tá bom? Então aqui a gente consegue ver a dilatação das vias biliares bem demarcadinha, tá bom? E no corte axial a gente consegue ver as vias biliares, mas o que está acontecendo? Vocês conseguem ver qual alteração que é? Dentro da vesícula está de um jeito e aqui o colédoco era para estar de um jeito e está de outro. O que acontece? No Tem colédoco. um cálculo triangular ali. O cálculo triangular, ele está dentro da vesícula. Então, a gente consegue ver a bile aqui branquinha, da mesma densidade do líquor, ó. E a gente consegue ver um cálculo triangular dentro da vesícula biliar. E aí, vamos procurar o colédoco para ver se tem alguma coisa dentro dele ou não. E a gente acha o colédoco. Se a gente não tivesse esse cálculo dentro do colédoco, ele estaria completamente branco, tá bom? A gente tem que ver o colédoco repleto de bile. A gente não pode ver alguma outra densidade dentro dele. Como aqui a gente tem uma lesão não, a gente tem uma região um pouquinho mais hipocaptante, essa densidade parece com a do cálculo. Então, aqui a gente tem um cálculo que possivelmente saiu da vesícula e impactou no colédoco, tá bom? Então, viu essa imagenzinha aparecendo um anel ali na topografia do colédoco, tem que pensar que tem um cálculo dentro dele. E aí vocês olham lá para a vesícula e vejam se tem cálculo dentro da vesícula. Se tiver, eu acho que é essa aí a patologia. Então, tem um cálculo dentro do colédoco. E agora, o que aconteceu? Qual é essa alteração aí? Que densidade é essa que está marcada pela seta? Era para estar assim? Aerobilia? Isso, aerobilia. Eu cheguei a falar um pouquinho na aula passada, mas aqui que está na aula certa. Aerobilia, então a gente tem ar dentro das vias biliares, que não é para acontecer de jeito nenhum. Isso pode acontecer por uma obstrução intestinal causada por um cálculo biliar. Cálculo biliar gigantesco, né, para causar uma obstrução intestinal, mas pode acontecer sim. Então, viram ar dentro das vias biliares, pensem no nome, aerobilia, que é causado por obstrução intestinal por cálculo biliar, tá? Então, olha para a alça intestinal. Dentro da alça intestinal, a gente tem ar que fica preto, tá? Ar preto dentro da alça intestinal e ar pretinho dentro do fígado, nas vias biliares. E foi curtinha. Acabou a aula, tá?
Só relembrando alguns conceitos, eu não cheguei a falar, mas esteatose na tomografia, como que a gente vai ver? Vocês lembram o que é esteatose? Sabem o que é? Não. Esteatose é quando a gente tem um acúmulo maior de gordura dentro dos hepatócitos, tá bom? E essa gordura dentro dos hepatócitos, ela vai causar inflamação, e essa inflamação é que vai causar a cirrose. Então, a gente tem isso como uma fisiopatologia de vários tipos de cirrose. Na cirrose por doença não alcoólica, não sei se na cirrose por doença alcoólica também acontece isso, mas pode ser que aconteça. Então, esteatose, que é o acúmulo de gordura, é uma da densidade de gordura, ela é mais hiperdensa. Ela não é tão hiperdensa quanto cálcio, mas ela também não é tão hipodensa quanto líquido. Então, ela fica ali no meio termo, é um branquinho mais escuro do que o osso. Então, a esteatose, gordura dentro do fígado, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que o fígado fique com aquele aspecto mais homogêneo, vai ficar mais brancão. Então, a esteatose na TC é hiperdensa, tá bom? A cirrose dá um contorno do tipo irregular. O fígado, apesar de ficar mais homogêneo, a imagem fica mais homogênea, o contorno dele vai ficar irregular. Então, na cirrose, a gente tem as nodulações que deixam o fígado de contorno irregular. Na pancreatite, o que acontece com o tamanho do pâncreas? Na pancreatite aguda, a gente viu que o pâncreas fica bem aumentado. Na crônica, ele pode até aumentar um pouquinho de tamanho, porque a gente tem um processo inflamatório anterior, que se repete por várias vezes, depois dá origem às calcificações, e ele pode até aumentar de tamanho. Mas na aguda é que ele vai ficar realmente muito grande. Na colecistite, a parede da vesícula, ela vai ficar muito aumentada. A gente viu algumas imagens em que a gente tinha um processo inflamatório agudo da vesícula e que a parede ficou muito aumentada. Então, vesícula aumentada não é sinal de inflamação. O que é sinal de inflamação é a parede da vesícula espessada, tá bom? Melhor exame para pancreatite é a tomografia. Não é ressonância nem nada disso, é a tomografia. Mas a investigação inicial da pancreatite, ela pode ser feita com a ultrassom também, que é mais acessível. Ela não vê muito bem, mas ela pode guiar a gente para a origem daquela pancreatite. Como, por exemplo, uma pedra na vesícula que desceu, impactou no colédoco e acabou causando uma pancreatite aguda. Então, a gente pode ter uma clínica de pancreatite, a gente não consegue ver a imagem do pâncreas muito bem na ultrassom, mas a gente sabe que a clínica é compatível com a história da doença. Então, a gente consegue escolher alguns diagnósticos diferenciais com base na abordagem inicial com a ultrassom. Mas se a gente quiser ver bem mesmo, é na tomografia. E melhor exame para colecistite é a ultrassonografia. Então, para ver vesícula e vias biliares, tanto intra quanto extrahepática, a gente pode ir na ultrassom, que é o padrão ouro, tá bom? E o primeiro exame para a gente poder ver a dilatação das vias biliares, ultrassonografia, tá bom? Vesícula e vias biliares é ultrassonografia. Tá bom, gente? Só uma dúvida. Na colecistite, a parede da vesícula fica aumentada, né? Isso. Ah, tá. Tá bom. A parede fica bem espessada. Deixa eu voltar aqui na imagem anterior. Eu passei demais. Aqui, nessa imagem a gente consegue ver. A gente não tá vendo muito bem porque já tem o vermelho em volta, mas se vocês não tivessem... Se não tivesse isso aqui, vocês iam conseguir ver bem o contraste. A parede, ela fica mais hiperdensa do que o conteúdo de dentro da vesícula, e aí vocês conseguem ver bem o contraste. A parede da vesícula fica muito aumentada. Normalmente, a gente não consegue ver. Aqui, por exemplo, nessa aqui a vesícula está aumentada, mas a parede está normal. Então, isso é fisiológico, porque a parede da vesícula não está inflamada. A gente quase não consegue delimitar. A gente só sabe que tem... A gente só sabe que a vesícula está aqui porque a densidade é diferente do parênquima hepático, mas você vê que não tem uma parede aqui dividindo, a gente não consegue enxergar essa parede. Então, não enxergou a parede é fisiológico, não é colecistite, tá? Ok. Eu tô com uma dúvida. Na esteatose, o fígado tem mais gordura, certo? Isso. Mas a gordura, ela é hipodensa. Então,
Ela não é tão hipodensa. Ela tem uma densidade intermediária. Por exemplo, nessa imagem aqui, pode ser uma imagem inicial de cirrose, pode ser um fígado que está iniciando um processo de cirrose. E aí, no processo inicial da cirrose, o fígado ele fica com mais gordura, ele fica um fígado esteatótico. Na doença hepática, na cirrose por não alcoólica, a fisiopatologia dela é por acúmulo de gordura nos hepatócitos. Então, esse aqui pode ser um fígado esteatótico, tá? Que ainda não está com cirrose, mas já sofre algumas alterações estruturais. Então, o que a gente consegue ver aqui? Qual a diferença que a gente vê em comparação com um, que é o fígado normal? O fígado, ele perde a diferenciação entre o que é via biliar e o que é o sistema, quais são os sistemas portas. A gente vê quase tudo numa densidade só, e essa densidade é de gordura. Percebe que aqui, ó, o músculo ele fica muito próximo da densidade do fígado, o baço ele está com a densidade muito perto do fígado, tá? Então ele fica um pouquinho mais hiperdenso. Ele não é tão hipodenso quanto o sangue, mas também não é tão hiperdenso quanto um metal, quanto o cálcio. Ok, obrigada. Dayana, eu me Oi. perdi um pouco. Na pancreatite crônica, você disse que o tamanho do pâncreas pode ficar aumentado, mas no geral a gente encontra ele diminuído? Não, eu não sei dizer se diminuído. Eu acho que você vai encontrar mais ele aumentado por conta das calcificações. Elas vão ocupar um espaço ali. Então, eu acho que ele vai ficar mais aumentado do que diminuído, tá? Ah, entendi. Faz a comparação entre obrigada. esses dois. Porque, assim, na pancreatite aguda, com certeza ele vai estar muito aumentado, que é o que acontece nessa imagem aqui da esquerda. Ele está muito mais aumentado em comparação com o pâncreas normal. Mas na crônica, nem sempre pode ser que ele fique tão grande assim. Se tiver só um pouquinho de calcificação, às vezes só umas calcificações na cauda, ou no corpo, ou na cabeça, ele não vai ficar tão grande. Então, não é uma regra. Mas na aguda, com certeza, ele fica aumentado. Tá, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Querem rever alguma imagem, perguntar sobre isso ou sobre outra aula? Tem uma coisa também, tem um slide aqui que a gente consegue ver junto com alguma alteração de via biliar, a gente consegue ver uma alteração dos rins também. Deixa eu procurar para ver se eu acho. Aqui, junto com a colecistite, que é a vesícula com a parede mais espessada, a gente vê a atrofia do rim também. Então, esse rim direito aqui, esquerdo. Esse rim esquerdo aqui, ele tá mais atrofiado. Ele não tá com um contorno bonitinho igual o rim direito desse paciente. Agora aqui a gente está só estudando as vias biliares, mas sempre prestem atenção na imagem como um todo também, tá? E acho que foi isso essa semana, gente. Se vocês não quiserem perguntar nada, se tiver tudo bem para vocês, acabou por hoje, tá? Obrigada, Dayana. Foi ótimo. Obrigada. Valeu, Nada. Tá, obrigado. obrigada. Boa semana para vocês. Você também. Você também, Bi. Obrigada, beijos. Beijos.